Vamos continuar aprendendo design agora fazendo um flyer para festas. Eu achei esse aqui, eu achei que tinha muita coisa legal que a gente podia aproveitar. Então vamos direto porque esses vídeos costumam ser longos. Meu nome é Maírla, eu sou criadora do Merida Art Design e esse é o jeito mais divertido que eu tenho de mostrar o que eu sei. Bom, primeiro a gente vai analisar algumas coisas nessa peça aqui. Eu não tenho acesso à imagem, então eu vou ter que mexer. Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou criar um arquivo totalmente do zero. Eu não vou simplesmente editar esse aqui, a gente vai criar algo novo. Eu vou começar fazendo algumas observações sobre a nossa arte aqui. Uma boa imagem já é 90% de um bom design. Eu até encontrei essas duas imagens aqui, eu achei essa imagem ótima de ser trabalhada, é uma imagem que já tem uma luz interessante, a gente poderia só eliminar alguns elementos aqui que não são legais, mas é uma imagem que já daria para fazer um post sensacional. Essa outra imagem aqui também, muito boa para trabalhar, já é uma imagem atrativa, tem luzes interessantes. Se você tem uma boa foto, já ajuda demais, isso salva o design. Nem sempre é o caso, às vezes o cliente não tem boas imagens pra gente trabalhar. Essa é até uma imagem razoável, até uma imagem ok, mas ela poderia ter sido melhor valorizada nesse layout. Pelo que eu entendi aqui, a gente tá falando de um evento de música eletrônica, então a gente vai abrir um novo arquivo e começar do zero a trabalhar algumas coisas. Eu vou usar essa imagem aqui pra gente seguir mais ou menos o nosso layout principal, porque seria trapacear se eu pegasse algumas dessas duas fotos aqui que estão muito boas e eu começasse com elas. Então eu vou levar a foto da minha DJ, que vai ser essa moça aqui. Eu cortei aqui usando a própria ferramenta do Photoshop. Pode ser que tenha algumas falhazinhas, como eu tô vendo aqui no cabelo, mas aí a gente vai corrigir depois, tá? Na medida que for necessário. Poderia usar, inclusive, a ferramenta de preenchimento, se eu quisesse que o corpo da modelo aparecesse mais, né? Tivesse mais informação aqui da cintura para baixo. Vamos ver o que a ferramenta faz. Quem viu o vídeo que eu ensino como resolver esse problema, a gente coloca o ponto e tenta gerar de novo. Funcionou. Eu não sei o que é um bug. Olha, isso aqui ficou muito interessante. Ficou muito interessante. Eu vou até desativar aqui, excluir essa máscara de camada, vou juntar essas duas, converter objeto inteligente. Achei que ficou bacana. Não sei se eu vou usar, mas achei que valia para acrescentar aqui na aula. Eu vou trabalhar com um background escuro. Eu vou, inclusive, talvez até pegar o mesmo background que tem aqui, porque isso já me... Olha só que interessante. Aqui a gente tem algumas texturas, algumas luzes. Eu normalmente gosto de colocar as texturas em cima de tudo e dar uma ambientação melhor. Aqui a gente tem um fundo de uma banda. Eu não sei se faz muito sentido, porque a gente tá falando de uma música eletrônica, uma coisa mais noite. Então eu vou procurar alguma imagem aqui. Então eu vou dar um Ctrl G, vou criar uma pasta, vamos ser organizados. Criar uma pasta chamada BG, certo? E eu vou aumentar aqui a minha imagem. Será que eu deixo as pessoas? Será que não? Não sei. Eu vou pesquisar aqui Club Lights. Sempre que você for pesquisar imagens, é bom que você pesquise em inglês. Você vai ter mais resultados, porque a maioria das imagens são... O CEO delas é feito em inglês, né? Porque abrange o mundo inteiro. Essa daqui é interessante, essa parte das luzes. Vou dar uma aumentada, achei que ficou interessante, só que isso aqui eu quero só as luzes. Então eu vou criar aqui uma máscara. Vou aqui com o meu pincelzinho. Vou aumentar o meu pincel, abrindo colchetes e vou dar uma apagada aqui, para dar uma misturada. Depois a gente vai trabalhar melhor esses detalhes, tá? Imagem, design. Design é só um BG aqui e uns detalhes. Eu gostei dessa imagem, tem uns brilhinhos, talvez eu use. Vou trazer para cá. Essa imagem aqui. Só que eu vou deixar por cima. Eu vou chamar de pós. É sempre bom tu separar em pastas, porque às vezes tu precisa fazer alguma modificação e fica muito mais fácil de você se localizar se você estiver trabalhando com arquivo organizado. O que eu gosto de trabalhar realmente, se você já assistiu outros vídeos, são os fundamentos do design. É isso que faz o seu design se destacar ou não se destacar, ser bom ou não. Aqui, a pessoa que fez usou uma tipografia que eu não sei se faz muito sentido quando a gente está falando de uma festa jovem, eletrônica. É uma tipografia muito quadrada. Esse efeito aqui, aquele efeito de setting, é cintilante, né? Se eu não me engano o nome desse efeito aqui. Nessas cores verde, meio musgo, meio natureza, eu não entendi muito bem por que a escolha dessas cores. Eu não acho que faz sentido, eu não acho que chama atenção. Eu também não gosto
dessa tipografia aqui do Live. Eu acho que ela é muito fina. Eu não sei se eu tô louca, mas parece uma coisa meio de morte, assim, esse vermelho vibrante. Não chama atenção porque é muito fina, parece um risco, parece um ruído aqui em cima, acaba atrapalhando a leitura. Então eu vou escolher algumas tipografias pra gente trabalhar no layout. Bom, agora eu vou te explicar tudo que eu fiz. Eu acelero pra não ficar chato. E eu também tô testando coisas, eu nem sei se eu vou deixar assim mesmo. A tipografia que eu escolhi se chama Tembi8. Opa, se chama Tembi8, tá aqui, ó. Ela tá na Creative Cloud. E o que eu fiz foi tentar deixar as duas palavras mais ou menos do mesmo tamanho. Dupliquei o meu grupo. Deixa eu abrir aqui o objeto inteligente. Aqui é o meu texto duplicado. Eu apliquei um traçado aqui de 6 pontos. Coloquei na posição interna, que eu achei que ficava mais interessante. Converti em objeto inteligente e, segurando Option ou Alt, eu apliquei somente acima do grupo da minha modelo. Eu vou deixar assim? Não sei ainda. Outra coisa que eu acho interessante fazer é vincular essas duas camadas. Então, cliquei em uma, segurei Command ou Ctrl, cliquei na outra e eu clico nesse linkzinho aqui. Sempre que eu mexer em uma, a outra vai mexer junto, mesmo que não esteja selecionado, olha só. Isso é muito importante também para você não se perder, não se bagunçar. Por enquanto, eu vou deixar assim e se depois eu achar que não tá interessante, não tá legível, a gente muda, a gente resolve. Aqui embaixo, a gente tem o nome da nossa DJ, que tá numa tipografia que eu já acho mais adequada. Por que eu escolhi a Tembi8? É uma tipografia meio futurista, então eu acho que tem a ver com essa coisa da noite, do DJ, da música eletrônica, né? Ela tem esses cortes diagonais, ela é meio irregular, ela é meio diferenciada. Então, olha que o M como é diferente, ele é quadrado, mas ele tem as bordas arredondadas, então eu achei que tinha relação. Por que eu tô colocando essas informações juntas? Porque são informações relacionadas, a gente tá falando do live music, que poderia ser o nome do evento, alguma coisa assim. E aqui a gente tem a informação da nossa DJ, né? Que é quem vai tocar, quem vai ser a atração musical. Então são informações completamente relacionadas, por isso elas vêm aqui juntas. Aqui nós temos a informação do local e aqui nós temos a informação da data. Tem uma consideração importante a fazer sobre a informação da data. Olha só. O alinhamento desse layout tá todo errado, se você for ver. Porque olha como o M tá muito mais próximo dessa margem aqui do que tá dessa aqui, ó. Então você percebe que a palavra music tá muito mais para esse lado aqui do que tá para esse, não tá centralizado corretamente, assim como todo o resto do texto, né? Esse texto tinha que estar centralizado. Deixa eu ver se eu consigo centralizar aqui. Vamos vir aqui em alinhar, tela, é porque tá tudo junto. Vai ver, foi por isso que a pessoa não se ligou de centralizar. Mas vamos lá. Isso aqui não é bacana. Olha só a diferença. Eu vou tentar centralizar um por um. Esse aqui, vem pra cá. Olha como tava desalinhado, ó.
Isso aqui vem pra cá, o music vem pra cá, opa, o live vem pra cá e o music vem pra cá. Agora a gente conseguiu centralizar e já fica um pouco melhor. Todos os alinhamentos desse layout, na minha visão, são ruins. Aqui tá tudo centralizado, acabou que ficou muita informação, faltou um pouquinho de hierarquia aqui, faltou um pouquinho de diferenciação. Por que que esse texto tá de outra cor? Esse texto aqui tá falando sobre informações adicionais. Não faz sentido esse texto aqui tá grande, aí esse texto aqui tá menor. Enfim, não tá bacana. E aqui na data, olha só que alinhamento maluco foi esse que foi feito. Ele não tá nem centralizado, nem alinhado à esquerda, nem alinhado à direita. Não tem alinhamento nenhum. O October e Sunday estão alinhados, aí o 20 tá pra cá, mas também não tá centralizado. Então fica uma coisa muito esquisita. Um jeito fácil de resolver é isso aqui, ó. Olha, sério, eu tô maluca? Eu tô maluca de dizer que isso aqui é infinitamente melhor do que isso aqui. Vou colocar 20, outubro, domingo. Eu vou criar uma nova pasta chamada data, porque é outra informação. Então, assim, vamos fazer uma margenzinha? Eu não fiz uma margenzinha. Vamos em visualizar, guias, novo layout de guias. E a gente vai colocar uma margem de 50 pixels. Acho que é o suficiente. Por que que margem é importante? Porque se você não coloca margem, parece o seu layout ele fica preso, ele fica apertadinho demais, fica ruim, sabe? Fica ruim. Então, coloque margem e respeite as margens. Perceba que eu não tô colocando cor em lugar nenhum, tá? Eu tô só apenas aqui colocando as informações e depois a gente vê o que a gente precisa fazer. Por enquanto eu vou deixar a data só assim, tá? Mas eu não tô satisfeita. Talvez eu troque a fonte. Isso aqui provavelmente é o nome do clube. Porque tá escrito presente, é Rondel Club Presente. Então, o nome do clube, ele é associado com isso aqui. Então, a gente vai vir aqui. Eu vou criar uma imagem para nome do clube. Rondel Club Presents. Vou colocar assim. E a gente vai colocar em cima da nossa modelo. E a gente vai colocar aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é só organizar as nossas informações. O que é que a gente tem para contar, o que é que a gente tem para falar e qual é o melhor jeito de passar isso para nossa audiência, tá? Então, a gente já colocou tudo isso, falta só o endereço e essa outra informação aqui. Então, vamos pegar o endereço, porque eu tenho uma observação para fazer sobre esse outro aqui. Vou pegar isso aqui, deixa eu bloquear essa pasta aqui por enquanto. Então, vou dar um command. Trazer para cá esse endereço. O endereço, ele se relaciona com isso aqui também, mas ele também pode se relacionar com a minha data, né? Então, deixa eu testar aqui um layout diferente. Olha quantas tipografias estão sendo usadas. Aqui é uma tipografia, aqui é a mesma, aqui é a mesma, ok. Aí aqui tem outra tipografia, 2. Aí aqui tem outra tipografia, 3. E aqui tem outra tipografia 4. Você precisa de 4 tipografias para um flyer de um evento? Não precisa, né? Não precisa. Então, cuidado aí também com a quantidade de tipografias que você está usando. Aqui eu vou deixar a Montserrat por enquanto. Vou tirar. Deixar aqui maiúsculo. E como é que eu vou organizar? Eu vou deixar em 3 linhas. Por que eu vou deixar em 3 linhas? Porque a minha data está em 3 linhas. Eu vou apertar Command H para habilitar as minhas margens e eu vou trazer para cá. E eu vou alinhar à direita. Vamos ver como é que fica, tá? Não sei se vai ficar bom. E aqui eu vou hierarquizar algumas informações. Eu vou colocar isso aqui em bold. E essa parte aqui eu vou colocar em médio e vou diminuir.
para 4 pontos. Vamos ver se fica bom. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, já que eu estou relacionando essas duas informações. A data e o local são informações relacionadas. Então, vamos fazer com que elas se pareçam. Ao invés de usar a mesma tipografia que eu estou usando no título, eu vou usar a Montserrat. O 10 vai ficar em bold. Aqui vai ficar em médio. E a gente vai tirar isso aqui. A gente vai colocar em 4 pontos. Opa. Nossa, essa barra me irrita demais, meu Deus do céu. Achei que ficou bom? Não, porque ficou muito pequeno. Como a informação da data tem pouco texto... Deixa eu tirar isso daqui, meu Deus do céu. Como tem pouco texto, acaba que tem menos peso. Então, eu vou dar uma aumentadinha nessa informação aqui. Não tem problema ficar desigual, tá? Vamos ver aí. Talvez eu mude, não tô muito satisfeita, não. E design é isso, tá? Você vai fazendo as coisas, vai achando ruim e depois você muda as coisas que você fez. Então, se isso tá acontecendo com você, relaxa, porque é normal. Vamos fazer uma observação agora sobre isso aqui, ó. Aqui foi colocado um extra informations about your event here, phone number, e aí um número de telefone. Você precisa de uma frase desse tamanho para dizer que quem precisar de mais informações é só entrar em contato com esse número. Você pode só colocar o número. Quem tiver dúvida, vai ligar para o número. Ou se você acha que é realmente importante discriminar, precisa dessa frase inteira. Olha o tanto de coisa que tem escrito aqui. A gente, como designer, a gente também pode ajudar nessa parte, sabe? Às vezes o cliente não tem noção e a gente pode condensar, pode sintetizar mais as coisas. A gente pode colocar simplesmente extra informations e o número de telefone. Ponto. Não já tá melhor? Eu tô maluca? Ou já melhorou consideravelmente? E aqui eu vou pegar e eu vou trazer para cá. Essa informação, ela não é muito relevante, né? É uma informação completamente secundária que não precisava nem estar aqui. Então, ela não precisa ser de outra cor. Quando a gente tá usando um padrão, tá tudo branco, branco, branco. E aí a gente coloca essa informação de outra cor, a gente tá chamando a atenção para ela. Tá? Então, assim, precisa? Não precisa. Vamos melhorar isso aqui. Não precisa estar tudo maiúsculo. Vai ter que estar, porque a pessoa digitou maiúsculo, então vou colocar aqui extra informations. Vou apagar aqui. E aqui tá o nosso telefone que eu vou tirar. Vou dar um tabzinho aqui. E vou tirar do semi-bold também, que isso também não é necessário. A gente vai deixar no peso médio, que é o peso que a gente está usando. A gente vai colocar aqui no centro e eu vou procurar um ícone de phone aqui no Open Icon, que é uma extensão que eu uso. Pode ser o celular, pode ser o telefonezinho. Vou colocar um telefone. Vou colocar aqui, phone. Salvar, porque, né, nunca se sabe. E a gente vai colocar o telefoninho aqui, ó. Bem entre as nossas infos. Olha só que fofinho que ele fica. Deixa eu ver como é que tá as nossas margens para saber onde eu vou posicionar isso aqui. Se eu posso deixar aqui ou se eu posso quebrar um pouquinho a regra. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Pronto, a única coisa que tá me incomodando mesmo agora é isso aqui, ó. Eu não acho que tá bacana a forma como a gente colocou o endereço e a forma como a gente colocou a data.
eu fiz aqui basicamente foi mudar um pouco o texto para que eu conseguisse colocar as duas coisas na mesma configuração. E aí eu já estou um pouco mais satisfeita, já acho que está fazendo mais sentido. E que eu vou mexer só mais um pouquinho. E por enquanto eu vou deixar essas duas informações em paz. Então eu trouxe a nossa imagem de referência para cá, né? Pra gente analisar bonitinho. As mudanças que eu fiz foram essencialmente referentes a princípios do design. Eu notei aqui que o contraste estava ruim, ainda vou mexer nas cores, tá? Eu notei que essa tipografia não era muito interessante. Aqui tem pouquíssima margem e as informações estão muito apertadas. Então, eu mudei isso, eu distribuí melhor as informações. Esse alinhamento é terrível, tá muito ruim. Esse alinhamento também é terrível. Não faça isso, tá? Quando você precisar alinhar alguma coisa, não deixe uma palavra sozinha aqui e faça uma linha longa. Aqui tem 3 palavras, divida em 3. Fica muito mais amigável, fica muito mais interessante. Então, já mexendo nessas coisas, a gente conseguiu ter uma imagem um pouquinho mais coesa. Mas eu ainda não considero que o que eu fiz tá melhor, tá? Por quê? Porque aqui, nessa área, a gente tem muita informação e a gente precisa melhorar um princípio do design que é fundamental, talvez o mais importante de todos, que é o contraste. Aqui tem bastante coisa acontecendo e não é tão fácil de ler. Esse aqui, apesar de não ser agradável e esse efeito e essas cores não fazerem sentido, ele é fácil de ler, ele faz sentido, ele é muito mais amigável no sentido da legibilidade, tá? E o meu aqui, ele tem muitas linhas e talvez seja desagradável de ler, mas a gente pode corrigir isso e é isso que eu vou tentar fazer agora, tá? A gente vai trabalhar com as cores, vai tentar deixar o layout mais amigável, mais interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é escurecer o fundo. Nosso fundo está muito claro. Então eu vou pegar essa imagem aqui, que eu quero só das luzes, e eu vou dar um Command L e eu vou escurecer. Eu vou deixar ele mais escuro que eu conseguir e vou aumentar bastante o contraste dele. Ó. Eu quero as luzes. E aqui eu vou mudar para um modo de mesclagem que seja ou de luz, que é esse terceiro grupo aqui, ou de contraste, que é esse aqui. Então vou ver qual fica melhor. Eu gostei muito de sobrepor, eu vou deixar esse por enquanto. Vou diminuir um pouco a opacidade, por enquanto. E essa aqui é a minha imagem de fundo, que eu vou aumentar um pouquinho mais. A minha imagem de fundo, ela tem uns tons de rosa que eu acho interessante pra gente trabalhar na nossa paleta. A nossa paleta ter um magenta bem forte. Eu acho que é algo que funciona. Por enquanto, a única coisa que eu vou fazer é adicionar uma camada de níveis e vou escurecer, tá? Aqui eu tô percebendo que a minha modelo tá com o recorte com vários defeitinhos. Recorte é chatinho de fazer, então a gente sempre fica enrolando. Mas eu vou corrigir isso aqui e já volto. E agora eu vou tentar ambientar um pouco a minha modelo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é um truquezinho, eu vou dar um Command J aqui com a minha camada de background selecionada. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou em Converter em Objeto Inteligente. Eu vou trazer esta camada para cima da minha modelo, certo? E eu vou clicar aqui no grupo da minha modelo e eu vou colocar como normal. Se eu fizer isso, todos os elementos, todas as coisas que eu fizer aqui dentro vão ser aplicadas somente ao que está dentro da minha pasta, tá? Então, tá aqui normal e eu vou vir aqui em um modo de mesclagem de luz indireta. Olha só como... Olha só que maluquice isso. Olha só como... Olha só. Olha só. Só que aí o efeito está sendo aplicado à minha camada de texto. Você vê que tá todo em outline. Então eu vou segurar Option ou Alt e até quando aparecer esse símbolozinho eu vou clicar e aí tá aplicado só a minha modelo. Eu posso regular se eu quero mais ou menos intensidade, mas olho antes, a modelo toda amarela, né, com luzes com cores quentes e aqui a gente já deixa ela muito mais noite, muito mais ambientada. Ela só ficou um pouquinho escura, mas a gente vai resolver, calma. E olha só como melhorou o contraste aqui. Já tá bem mais tranquilo de ler, tá bem mais interessante de ler. Vamos só ver se é interessante a gente mudar a cor desse texto. Para quem sabe, um magenta ou um amarelo. Vamos ver.
Nossa, o magenta ficou perfeito. Eu fui no rosa e eu liguei o rosa. Eu fui pra cima do rosa, não quero nem saber. Vamos pegar essa corzinha aqui. Gostei pra caramba. E aqui a gente vai vir no nosso objeto inteligente. Cliquei 2 vezes, sobreposição de cor. E vamos colocar a mesma cor. Aí eu já acho que a gente perdeu. A gente perdeu, né? A gente perdeu. Mas se eu não deixar em outline, funciona. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar assim. Esquece o outline que tava aí o design todo. E agora vai ser assim. Eu cometi um erro. Um erro muito bobo. Que é com essa camada aqui que tá em cima da modelo. Tá vendo que tem esse contorno aqui? É o contorno das pessoas, né? Deixa eu colocar em normal. Pra você ver com clareza. É isso aqui, ó. Então, quando eu coloco em luz indireta, fica aqui o contorno das pessoas. Isso não é bacana. Mas tem um jeito muito simples de resolver isso, que eu deveria ter feito antes. Que é via em filtro, desfoque gaussiano. Então, você vai simplesmente mexer aqui até não dar mais para identificar que tinha pessoas aqui, que tinha esse contorno diferente. E dar um OK. E você pode também mexer a imagem do jeito que você quiser para pegar a iluminação que você quiser. Só que aqui, ó, eu tô achando ainda que a gente precisa escurecer um pouco para esse magenta brilhar. Então eu vou criar uma cor sólida com um azul bem escuro. Esse aqui tá bom. E vou dar um Command I para inverter aqui a máscara de camada. Vou com o meu pincel, vou deixar o fluxo baixo em 20%. E vou dando alguns cliques aqui, ó. Porque aí eu vou deixando essa parte aqui mais escura. Aqui embaixo mais escuro. E aqui eu vou diminuindo. E aí eu já acho que tá brilhando mais, ó. Nem precisou a gente estender o corpo da modelo, nem tá aparecendo aqui. Só que esse texto aqui é o nome dela, né? Então, uma coisa que é interessante da gente fazer no design é a repetição e a rima visual. Então, eu vou criar aqui uma forma. E eu vou usar a mesma cor que eu tô usando pro nome do evento. E essa forma eu vou tentar deixar aqui mais ou menos do mesmo tamanho do nosso texto, ou um pouquinho menor. Só que aí, o que é que eu tô achando? Eu tô achando que a modelo tá muito escura. Essa ambientação aqui que a gente fez com ela, acabou deixando ela muito escura. Então a gente vai ter que trabalhar algumas coisas. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui de iluminação para ela. Deixar ela um pouquinho mais branquinha. E aqui no texto eu tô achando que a gente pode colocar uns brilhos, alguma coisa assim. Então, deixa eu ver aqui. Dei 2 cliques e eu vou colocar brilho externo na nossa cor magenta, só que um pouquinho mais claro, porque é um brilho. A gente vai colocar a opacidade total pra gente ver o nosso efeito bonitinho. E vamos mexer aqui na nossa expansão e no nosso tamanho. Deixar ele um pouquinho menor. E vamos colocar aqui um efeito de brilho. Superexposição linear, talvez, fique interessante. E aí no traçado, a gente coloca um traçado de um pixel. Coloca ele central. E coloca também no magenta. Só que um pouquinho mais clarinho, um pouquinho menos saturado. Vamos ver se fica bacana. A gente acaba criando um efeito neon interessante, né? Então vou voltar aqui no brilho externo. Eu vou diminuir um pouco o tamanho, que eu acho que tá muito exagerado. Só para dar um famigerado tchan. E vou dar um OK. Pronto, gostei, achei que ficou bacana. Sem efeito. É mais meu estilo, sem efeito, na verdade. Eu não gosto de colocar muitos esses efeitos. Mas eu vou deixar, porque eu achei que cabe. E fica aí o tutorial do efeito. Deixa eu dar nesse pós aqui. E eu vou dar um Command V nessa textura de Film Burn que eu pesquisei na internet. Coloquei Film Burn Texture. E eu vou
primeiro criar um mapa de degradê. Eu vou vir aqui nos meus efeitos. Eu vou vir em mapa de degradê. Eu vou dar um Command e clicar aqui. E vou criar um mapa de degradê com as cores do meu projeto. Então, vou pegar esse azul aqui, vou pegar esse azul aqui para os médios e vou pegar o rosa aqui, só para ver o que acontece. Então, criamos aqui o nosso burn com as nossas cores, né? Ele estava assim antes e ele está assim agora. Eu vou só mexer um pouquinho para ele pegar mais luz. Vim aqui, talvez pegar um outro rosa mais claro para os brancos. E pronto. E assim, e aqui a gente vai selecionar os dois e converter o objeto inteligente. E aí a gente vai mudar o nosso modo de mesclagem, porque aí a gente vai aproveitar a nossa textura e a nossa luz. Olha só que bacana, olha só que interessante que fica. E eu escolhi aqui, fui aqui no meu pesquisa de cores, escolhi um filtro que eu achava que acentuava o que eu queria. Eu queria mais brilho, eu queria mais cor, né? E eu vou fazer mais uma coisa, que é escurecer os meus cantos. Então, eu vou selecionar níveis, eu vou deixar aqui bem escuro. Eu vou vir aqui com o meu pincel e na cor preta, eu vou clicando aqui no centro e vou tirando o efeito aqui do centro. E eu vou deixar só aqui na parte de trás. Só que como eu estou atrapalhando aqui a leitura da data, eu vou trazer isso aqui para o BG. Não vou deixar em cima de tudo. Eu acabei de me dar conta que o telefonezinho aqui que eu tinha aqui sumiu. Eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui. Deixa eu encontrar o telefone. Ele tá aqui, porque ele tá com algum efeito em cima. Então, a gente vai selecionar o telefone, sobreposição de cor, e eu vou deixar um magenta bonito. Porque ele fica só o detalhe aqui, ó, e não vai chamar tanta atenção. Vai ser só um detalhe para quem quiser informações extras. Eu não quero que você analise qual desses layouts está mais bonito. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu quero que você analise qual desses layouts está mais claro, está mais fácil de entender, faz mais sentido para o segmento. É isso que eu quero que você analise. Claro que tem várias coisas que eu poderia melhorar aqui, eu poderia melhorar a imagem dela, eu poderia melhorar o recorte, poderia colocar mais efeitos, né, deixar mais brilhante, colocar cor aqui, colocar luz aqui atrás dela. Poderia fazer um efeito de iluminação, inner glow, cadê? Brilho interno. Fazer um efeito de iluminação interessante aqui, ó. Poderia melhorar muitas coisas, mas por questões de tempo é prudente que eu encerre. E o que eu quero que você tire daqui, que você analise, não é meramente qual layout está mais bonito. Eu não quero que você analise isso. Isso não importa necessariamente, isso não é o essencial, tá? Eu quero que você analise qual desses dois layouts é mais adequado para o público, qual desses dois layouts é mais fácil de ser entendido, qual desses dois layouts se comunica melhor, qual desses dois layouts está mais organizado. É isso que eu quero que você analise. Eu não quero que você analise meramente o que está mais bonito. Tem várias coisas aqui que precisam ser melhoradas, assim como tem várias coisas nesse aqui que precisam ser melhoradas também. Não se prenda simplesmente à estética, porque isso é só um detalhe. Pensa na mensagem. Qual mensagem que a gente está passando em cada um e qual desses dois está passando a mensagem mais adequadamente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, assiste o próximo. Até mais.